Jesus, agora a palavra que será lida, que tudo que venhamos a fazer aqui, seja para que o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus oramos e agradecemos, amém. Meus queridos irmãos, estamos sendo desafiados desde a segunda-feira, em mais esta semana de oração. O tema que está ali no folder, quando Paulo escreve aos Tessalônicos ali, ele vai dizer: orem continuamente. Em outras versões, orai sem cessar. Então a oração, ela tem que ser a ferramenta que o cristão utiliza para ir de rumo ao encontro às grandes bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Aprendemos na segunda-feira com o acróstico do nosso amado pastor Joel, com a letra O, que a oração é uma oportunidade e também um ato de obediência à palavra do Senhor. Com a letra R, ele disse aqui hoje, rogar. Com a letra A, agradecer. Com a letra R, reconhecer, dar honras ao único que merece, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem nosso irmão Paulinho trouxe também uma gratidão derramada sobre nós na questão de existir formas e maneiras que a gente pode usar para nos colocarmos na presença do Senhor. E é através das petições, através das orações, intercedendo como fizemos aqui já, através dos nossos irmãos e também rendendo ações de graça. Meus irmãos, hoje o Senhor, Ele deseja que tenhamos esperança e fidelidade na obra dEle. Então hoje o tema da mensagem será esperança na fidelidade do Senhor. O texto que nós usaremos depois para extrairmos é Lamentações 3, do profeta Jeremias. E os temas que eu gostaria de abordar aqui hoje é orar, esperar, depender, buscar, renunciar. E esses verbos, eles nos desafiam a cada dia a orarmos, entregarmos, confiarmos e esperarmos no Senhor. A oração é tão importante na vida de um cristão, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, lá em Marcos 1:35, está escrito: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Em Lucas 6:12, está escrito: e aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo nos adverte da importância de orarmos continuamente, orarmos sem cessar. E a oração, o Senhor nos abençoa tanto, que o nosso desejo deveria ser entregar as primícias do nosso dia ao Senhor. E ao abrirmos os nossos olhos pela manhã, o nosso desejo tem que ser tão somente e unicamente render graças ao Senhor, porque Ele é bom e o amor dele dura para quanto? Para sempre. Então todos os dias pela manhã, nós podemos já nos colocarmos na presença do Senhor, rendendo graças e louvores, e dizendo a Ele: obrigado, pois o Senhor renovou conosco, mais um dia, e que eu seja grato por Ele, por tudo que eu tenho, porque existem duas formas de começar o dia: agradecendo por tudo ou reclamando de tudo. Então, que nós possamos sempre juntos, como igreja, como irmãos em Cristo, render graças ao Senhor, entregar a Ele as primícias do nosso dia. Em Lamentações 3, a partir do versículo 1, o profeta Jeremias, ele aqui está triste, ele aqui está entregando ao Senhor a desesperança dele naquele momento, por perceber que o povo estava se negando a ouvir e obedecer a palavra de Deus. E o que fez Deus? Começou também a não ouvir mais as suas orações. Lá no versículo 1 ele diz assim:
Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas, e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe, e não posso sair. Agravou os meus grilhões. O versículo 8, ele diz: ainda quando clamo e grito, expressando dor, sentimento, ele exclui a minha oração. E isso chama a atenção nossa para uma pergunta. E essa pergunta não deve ser respondida a mim, ao pastor Joel. É uma pergunta que a gente responde a Deus na nossa intimidade. O quanto temos negligenciado a oração? O quanto temos negligenciado a oração? Meus queridos irmãos que me ouvem, a começar por este que vos fala, se a palavra não fala com aquele que a preparou, ela não serve para nada. O desafio tem que ser para quem está preparando ela. Meus irmãos, os pedidos são colocados nos grupos diariamente. E o que a gente percebe é que aqueles emojis utilizados pelo WhatsApp, eles não comprovam de fato se nós estamos orando ou não. Mas o Senhor sabe para quem a gente ora e o que a gente pede, por quem a gente intercede. E quando alguém pede para nós, esteja orando, e se você se comprometer, esteja orando, porque aquela pessoa conta com as suas orações. Eu tenho certeza que por muitas vezes, vocês oraram por mim, por Paula, pela situação que a gente passou no ano passado, com a perda do nosso segundo filho. Eu tenho certeza, e a Paula sentiu o cuidado de Deus no hospital em resposta às orações que vocês estavam tendo a ela. Assim como outros aqui compartilham conosco respostas de oração que fazemos aqui. Então, quando alguém colocar um pedido, que naquela hora o emoji represente de fato o nosso desejo de estar orando pela pessoa. E a oração não precisa ser apenas em casa. Às vezes você vai receber ali o pedido de oração, se você puder, já ora naquele momento, porque quando você chegar em casa, pode ser que os seus afazeres tirem de você aquele desejo que naquela hora Deus tinha colocado no seu coração. Interceda agora por essa pessoa, e nós precisamos interceder. Ele continua: fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou o seu cerco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Quando a gente olha para esse texto, nós verificamos o Senhor aqui, falando através da vida de Jeremias, o quanto Deus está ciente da situação. E ele aqui não tem medo algum de expressar ao Senhor o sentimento que ele estava sentindo naquela hora, de tristeza, de ver o povo sofrer, gemer. Mas ele reconhecia que Deus não estava castigando ninguém à toa. Ele reconhecia que o povo estava apenas colhendo de Deus aquilo que estava semeando. Por muitas vezes, e ontem o Paulinho disse algo extraordinário, nós temos o costume de dizer: Deus sabe de todas as coisas. De fato, onisciente, onipresente e onipotente. Só que Ele quer que a gente faça o quê? Verbalize para Ele. Por que será que Ele quer que a gente verbalize se Ele já sabe? Diz que Ele já sabe o que a gente vai dizer antes mesmo de dizermos. Sabe por quê, meus irmãos?
Quando a gente olha para Provérbios 28:13, está aí a resposta. O que encobre, ou seja, aquilo que esconde, porque teme a correção do Senhor, as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa, aquele que expressa o seu sentimento e deixa aquilo de lado, alcança o que do Senhor? Misericórdia. Então por isso que diz, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que a gente verbalize para Ele os nossos pedidos. Eu sei que às vezes o temor ao Senhor, mas temer a Deus não é ter medo dEle, é temor de reconhecer a grandeza dEle. Então quando a gente olha, o temor ao Senhor não pode nos impedir de encobrir os nossos pedidos. Nós devemos lançar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade. Não adianta nós escondermos na oração do Senhor os nossos sentimentos. Não adianta a gente encobrir, a gente não prospera. O Senhor está pronto para nos perdoar, desde que a gente reconheça o nosso pecado, confessa e deixa. Ele continua. No 18, esse texto ele vai repetir por 5 vezes a palavra esperança. E é por isso que o título da mensagem é Esperança na Fidelidade do Senhor. Porque é o ponto, lembro lá do meu irmão Vitor no último Café dos Homens, quando ele trouxe, o ponto mais complicado da oração é a espera. Eu oro, eu entrego, eu confio. E a espera? Quantos de nós, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando, mas eu vou começar a fazer aqui do meu próprio jeito, porque o Senhor deve estar muito atarefado, não é porque eu duvido, é porque eu vou começar. Não. A gente não pode, se a gente lançar, ele diz, lance toda a sua ansiedade sobre mim. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, é manso. A primeira palavra ela diz, no 18, então disse eu, aqui Jeremias diz, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias chega ao ponto de reconhecer que não tem mais esperança no Senhor, porque ele está vendo o Senhor castigando? Não, apenas retribuindo conforme o que estava sendo semeado pelo próprio povo. A desobediência trará o quê? Consequência. E a obediência? Recompensa. Então nós temos aqui a primeira vez que ele usa a palavra esperança, mas ele diz que estava perdendo. Só que ele, no 19 diz, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel, minha alma certamente disto se lembra, e se abate dentro de mim. Ele vem no 21, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. O mesmo que escreve no versículo atrás, que estava sem esperança, agora coloca que vai esperar no Senhor, porque ele sabe que o Senhor é fiel para cumprir a promessa que nos faz. E ele diz, bom é o Senhor para os que esperam, mais uma vez, por Ele, ou seja, dependem dEle, para a alma que o busca. Outra pergunta, será que de fato estamos dependendo unicamente do Senhor? Será que estamos reconhecendo a nossa dependência do Senhor? É uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. O quanto de fato estamos dependendo do Senhor? Não é 50-50. A gente conhece isso, o termo agnóstico. É aquele que quando está tudo bem, não existe Deus. Mas quando está mal, será que não existe alguém que possa me trazer um conforto aqui? Eu preciso de uma ajuda. E nós sabemos que o único que pode nos ajudar é Jesus. Não existe outro. Bom é ter esperança, ele repete pela 4ª vez, e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E a espera em Deus é silenciosa, né? Mas quem disse para nós que quando Deus está em silêncio, Ele não está trabalhando? Todo mundo conhece o poema Pegadas na Areia,
quando ele questiona: aqui o Senhor me deixou andar sozinho, eu só vejo uma pegada. Não, meu jovem, é que nesse momento eu estava carregando você no colo, as pegadas são minhas, não são suas. Quantas vezes o Senhor não nos carrega no colo sem a gente nem perceber? No 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E não tem como, quando a gente olha para esse versículo, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, em Eclesiastes 12:1. Lá em Eclesiastes 12:1, o que está escrito? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Tudo quanto fizeste para o Senhor, faça como alegria. Tudo que for fazer, faça se fosse fazer para o Senhor. Nós ouvimos o pastor orar aqui por todos os ministérios. Nós precisamos orar mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Mas a recompensa não é aqui e não é agora. A recompensa é estar na glória com o Senhor. E a recompensa não é ter 10 ou mais coroas na cabeça. A recompensa é ter certeza de que tudo o que foi feito foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não é uma disputa, não é uma conquista. A salvação é pela graça de Deus, mas não é de graça. É pela graça, mas não é de graça. Tem que ter renúncia. Renúncia. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Esse ficar em silêncio lembra da oração que Jesus ensina. E quando entrares em teu quarto, feche a porta, e ali no secreto, no silêncio, você e Deus. Ontem o Paulinho trouxe a palavra comunicação. Se comunique com Ele. Conte o seu dia para Ele. Mas também conte o que tem angustiado o coração. Às vezes a gente tem medo de pedir para Deus. A gente fala: eu tenho tanta coisa, eu não posso ter a audácia de pedir. Pode sim. Pode. Se você pedir para que o nome dele seja glorificado através do que você deseja, ele vai conceder. Agora, meus amados irmãos, Deus jamais irá nos conceder algo que lá na frente ele já visualizou que vai nos afastar dos caminhos dele. É por isso que às vezes aquela promoção no trabalho não vem na hora que a gente quer. É por isso que às vezes aquela tão sonhada coisa não acontece, porque Deus não quer você mudando de foco. Deus quer você olhando para Ele. O louvor, quando é cantado aqui, diz que eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Eu nunca me imaginei naquela cruz. Eu não aguentaria. Eu já assumo. Será que de fato nós estamos preparados para sofrer por e com Jesus? O pastor tem pregado aqui insistidamente. As pessoas no passado morriam por Jesus. Hoje as pessoas não querem viver para Jesus. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E ele completa 5 vezes a palavra esperança. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Novas são a cada manhã, inesgotáveis são. E elas são o motivo de não sermos consumidos pelos nossos próprios pecados. Porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo. E o versículo 36 diz: subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Mais uma vez o profeta Jeremias faz uma indagação: será que o Senhor não está vendo tudo isso? O que diz Isaías 59, de 1 a 3, quanto a essa dúvida? Eis que
que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. O Senhor não se afasta daquele que o busca, daquele que o adora em espírito e em verdade. Mas aonde há trevas não há luz. E Deus não é Deus de confusão. Então, por muitas vezes a gente está enfrentando situações das quais a gente chega até a cogitar a possibilidade de questionar a Deus. Será que o Senhor não está vendo? Deus está vendo sim, está ouvindo sim. Mas tem coisas que a gente está passando por decisões que a gente mesmo tomou. Não adianta culpar a Deus. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor o não mande? A gente pode pegar a referência, agindo Deus, quem o impedirá? Tem alguém? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal como o bem? De que se queixa, pois o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Meus amados irmãos, às vezes, a única maneira de Deus obter a nossa atenção é permitindo que soframos as consequências do pecado. Porque quando estivermos lá no chão abatido, só tem um lugar que eu posso olhar, para o alto. E olharei para o monte, para o alto, da onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de quem? De Deus que fez os céus e a terra. Esquadrinhemos. Quando eu olhei essa palavra, esquadrinhemos, examinemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Será que de fato temos renunciado às nossas próprias escolhas? Será que de fato temos renunciado às nossas próprias escolhas? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 28 e 29, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo que aquilo representa o corpo do Senhor. E quando a gente olha para 1 Coríntios 10, 31, ele ainda repete: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de quem? De Deus. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Reconhecer. Cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Cobriste-te de nuvens para que não passe, ou seja, para que a nossa oração não chegue, para que não chegue a nossa oração. Pedis, meus irmãos, por que às vezes a nossa oração não chega? Por que será que às vezes a nossa oração não chega? Porque a gente já ouviu e percebeu que Deus não está cego e nem surdo, para que não veja e não ouça. Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastartes em vossos deleites. Como escória e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e laço vieram sobre nós, assolação e destruição. Torrentes de água derramaram os meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo, Israel. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. Os meus olhos entristecem a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave me caçam, os que sem causa são os meus inimigos. Já percebeu que às vezes tem gente que não gosta da gente e nunca nem falou com a gente? Tem pessoas que julgam a gente por ouvir o que os outros pensam e falam da gente. Mas o Senhor nos conhece. Aquele que nos formou nos conhece antes de sermos gerados no ventre de nossas mães.
Toda história sempre terá 3 versões: a de quem conta, a de quem ouve e de fato a verdadeira. Cortaram-me a vida na masmorra e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Eu disse: estou cortado. Só que mesmo em meio ao sofrimento, Jeremias vai dizer: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste: não temas. E esse não temas é uma ordem divina para nós. A mesma ordem que foi dada a Moisés, a mesma ordem que foi dada a Josué: não temas, pois eu estarei convosco. Pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. A vingança pertence a quem? A nós? A Bíblia fala que a vingança pertence a quem? Ao Senhor, a Deus. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste a sua afronta, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. Os lábios dos que se levantam contra mim e os seus desígnios me são contrários todo o dia. Observa-os ao assentarem-se e ao levantarem-se. Eu sou a sua música. Tu lhes darás recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás e os destruirás de debaixo dos céus do Senhor. Amém pela leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, o texto é exaustivo, mas ele tem um fundamento, para a gente não correr o risco de conhecer apenas versículos isolados da palavra do Senhor. Quando o Jeremias traz o título Esperança na fidelidade do Senhor, é que mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor não está cego e não está mudo e não está surdo para que não veja, para que não ouça, para que não receba o nosso clamor, o clamor do teu povo. E o meu povo, quando clamarem a mim de todo o coração, eu ouvirei e sararei a sua terra. Então que a gente possa sempre estar orando, buscando comunhão com Deus, intimidade. E mais uma vez, quando dizer para alguém, eu vou orar por você, ore mesmo. Porque às vezes a correria do dia, a gente acaba esquecendo. Eu procuro anotar as coisas, para lembrar. Porque a oração, por mais que a gente está de olhos fechados, não há mal algum se eu esquecer o nome, como eu sempre lembro dos missionários, por nome. E eu lembro que um dia o irmão Roger fez esse desafio para a gente, da gente listar os nomes dos missionários e orar nominalmente por eles. E a gente abre o olho, não tem problema nenhum, Deus não vai cancelar a nossa oração. Ele vai ficar feliz da gente de fato querer lembrar daquele pedido do irmão. A gente tem que orar. Orar até que ponto? Sem cessar. Orar ao ponto de chegar, por exemplo, meu irmão Gustavo faz um pedido hoje. A gente ora 1 mês, 2 meses. Se der certo, quando ele compartilhar que houve a resposta do Senhor, aí a gente pode parar de orar, porque o Senhor já o atendeu. Mas enquanto aquele que faz o pedido não compartilhar que foi ouvido e atendido, porque ouvido está sendo todo dia, mas o atender de Deus é no tempo dele, que é puro, santo, perfeito e agradável. E por falar em tempo, pastor, me perdoe se eu excedi. Meus irmãos, era isso que a palavra de Deus queria falar com todos nós. Espero que tenha edificado, assim como ela sempre faz, né? Aquele que o adora em espírito e em verdade recebe as glórias, as misericórdias do Senhor. Pai, muito obrigado por este momento rico aqui que o Senhor nos permitiu estudarmos e aceitarmos o desafio da sua palavra. Que tudo que venhamos aqui a ter ouvido venha de encontro aos nossos corações, para que a gente renuncie à nossa velha natureza a cada dia, e que a gente sempre mantenha os olhos na cruz de Cristo, o autor